Sim, bom dia, irmãos. Vamos abrir no livro de Atos, capítulo 1. Ontem lemos a abertura do livro de Lucas e vimos como Lucas procurou, em poucas palavras, explicar para Teófilo o que o movia a escrever aquele evangelho. E aqui vamos ver como ele faz a abertura do livro de Atos. Atos capítulo 1, versículo 1. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Lendo sem o aposto, fica assim: relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que foi elevado às alturas. Ontem nós fizemos uma introdução a esse assunto do progresso da doutrina no Novo Testamento e vimos essencialmente que o Novo Testamento começa com evangelhos. E os evangelhos são um relato de fatos. Fatos que foram escritos para que aqueles que lessem tivessem plena certeza das coisas que foram anunciadas, das coisas que foram escritas. Vimos que o Evangelho não era apenas um relato de fatos, mas também uma mensagem. E mais do que uma mensagem, ele é uma pessoa. Depois veremos amanhã, se o Senhor permitir, que no livro de Atos, Lucas, quando ele deseja relatar que a igreja pregava o Evangelho, muitas vezes ele usa a expressão pregavam a Cristo. O Evangelho é Cristo. Então o nosso ponto, talvez, para resumir ontem, é a observação de que o Novo Testamento começa com os Evangelhos. Fatos que têm a ver com uma pessoa e muito mais do que isso, é a apresentação de uma pessoa. Por quê? Por que o Novo Testamento não inicia com as epístolas? Possivelmente essa é uma indicação, apesar de simples, mas muito, muito importante, de que o nosso princípio, nosso começo, sempre precisa ser na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E quando Paulo encoraja os irmãos em Roma, dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Essa nossa consagração, ela é uma consagração diária. Ela precisa sempre começar aos pés de uma pessoa. Não aos pés de um conjunto de doutrinas e de regras, por mais importantes e preciosas que elas sejam. O nosso começo precisa ser sempre na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Assim que começa o Novo Testamento. E aqui, de forma muito, muito simples, Lucas se refere aos evangelhos como aquelas coisas que o Senhor Jesus começou a fazer e ensinar. Essa frase implica que o Senhor continuaria a fazer e ensinar, mas aqui ele faz menção aos evangelhos nessas palavras simples. Escrevi o primeiro livro, no caso referindo-se especificamente ao evangelho de Lucas, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar até ao dia que ele foi elevado às alturas. Esses são os evangelhos. Esse é o período dos evangelhos. É assim que começa o Novo Testamento. Então hoje de manhã, pedimos ao Senhor que nos ajude para vermos, olharmos para os evangelhos. Vamos gastar esse tempo observando os evangelhos e queremos basicamente, primeiro, lembrar que são quatro com aspectos distintos. Queremos passar por alguns dos aspectos peculiares de cada um deles e talvez terminar observando que até mesmo dentro desse conjunto que chamamos de evangelhos, há uma progressão. Há uma diferença importante entre os sinóticos e o Evangelho de João. E mesmo dentro dos sinóticos, há um mover
pouco diferente de um para o outro e para o outro. Okay? Então, para começarmos a considerar esses 4 evangelhos, vamos abrir no livro de Apocalipse, capítulo 4. Apocalipse, capítulo 4. Os capítulos 4 e 5 descrevem uma cena nos céus, uma cena diante do trono de Deus. E são 2 capítulos muito impressionantes. Mas em um determinado ponto do capítulo 4, e nós leremos os versículos 6 e 7, veremos que João descreve que diante do trono havia 4 seres viventes. Isso veremos no versículo 7. Vamos lá. Versículo 6. Há diante do trono um como que mar de vidro semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo semelhante ao novilho, o terceiro tem rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. Essa visão, ela remete a uma visão do Antigo Testamento. Ezequiel também fala desses 4 animais. Esses 4 seres viventes estão diante do trono. E claro, eles de alguma maneira refletem aspectos e características que ao longo do tempo a igreja passou a associar com a pessoa do Senhor Jesus Cristo e também com cada um dos evangelhos. Então, pela ordem, diz que o primeiro ser vivente é semelhante a leão. A gente associa isso ao Evangelho de Mateus. E no Evangelho de Mateus é o Evangelho que apresenta o Senhor como rei. E há uma associação entre o rei e o leão. Depois diz que o segundo é semelhante ao novilho ou ao boi. Associamos esse animal ao Evangelho de Marcos. Em particular, no Evangelho de Marcos, a primeira metade, o primeiro pedaço do Evangelho de Marcos, os primeiros 10 capítulos, normalmente o pessoal associa o boi no campo, o boi trabalhando. É aquele Evangelho que descreve o Senhor no seu serviço, na sua obra, ele como servo, sempre atento, sempre operante, sempre se movendo, movendo-se rapidamente, com poder, aqui e acolá. E no final, nos últimos 6 capítulos desse evangelho, aquele boi que antes havia estado arando a terra, agora o encontramos sobre o altar, sendo sacrificado por cada um de nós. Muito bem, o terceiro animal, diz: o terceiro tem rosto como de homem. Então, esse ser vivente representa a humanidade do Senhor Jesus Cristo. E a humanidade do Senhor Jesus, ela é muito bem apresentada pelo Evangelho de Lucas. E por fim, o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E associamos a águia ao Evangelho de João. O Evangelho de João é aquele evangelho que mostra o Senhor Jesus Cristo como Filho de Deus. E a analogia com a águia é que a águia é a única ave, o único pássaro, que pode olhar diretamente para o sol. E há quem diga que se você fizer um buraco na terra, de até 30 metros de profundidade, com um diâmetro equivalente à envergadura das asas de uma ave, a única ave que consegue sair voando é a águia. Quase como se ela pudesse voar na vertical. Qualquer outra ave precisa de espaço para voar, para decolar. E a águia consegue. Então, a águia é aquela ave que consegue olhar para o sol sem se ferir. E consegue transitar do céu para a terra num instante. Assim foi o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, a comunhão perfeita com o Pai, sem pecado.
Amém. Então, esses aspectos nos falam dos 4 evangelhos. São necessários 4 evangelhos para descrever os vários aspectos, né, da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, rei, servo, homem e Deus. Também, Mateus é aquele evangelho que mostra o Senhor como aquele que dá a lei, o rei que confere a lei, o legista real. Uma palavra-chave para o evangelho de Mateus, então, é lei. Uma palavra-chave para Marcos é poder, porque ali vemos o Senhor, aquele poderoso obreiro, poderoso trabalhador, aquele que se move rapidamente, que faz isso aqui, imediatamente ali, e sem demora faz outra coisa. Ele é muito rápido no seu mover, muito ligeiro. Em Lucas, como homem perfeito, como amigo do homem, uma palavra-chave é graça. Vemos ali o Senhor cheio de graça. Graça nas suas interações com as pessoas. Ele é o homem perfeito, o homem que cresceu em graça diante de Deus e diante dos homens. E finalmente João. Se em Lucas ele é o amigo do homem, em João ele é o Filho de Deus. E a palavra ali, chave, já não é mais graça, mas é glória. Então vemos toda a sua glória ali no Evangelho de João. Então esses aspectos todos nos lembram de vários elementos, vários aspectos, características da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E para termos esse quadro completo, precisamos dos 4 evangelhos, né? Muito bem, vamos começar considerando alguns aspectos no Evangelho de Mateus. Vamos abrir em Mateus, vamos pensar alguns pontos importantes aqui nesse Evangelho. O Evangelho de Mateus ele começa com a descrição da genealogia do Senhor e ele começa assim no versículo 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Mateus é um evangelho escrito principalmente para os judeus. A função que Mateus tem no contexto do Novo Testamento é conectar o Antigo Testamento ao Novo Testamento. Ele é o verdadeiro elo, do ponto de vista do registro escrito, que existe entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Quando pensamos no Antigo Testamento, lembramos da lei, lembramos de Abraão, do chamado dele para compor um povo, o povo de Israel, lembramos dos profetas. Essas coisas todas são muito características do Antigo Testamento. E uma preocupação que o Espírito Santo teve ao registrar por meio de Mateus, o que chamamos do Evangelho de Mateus, estabelecer esse vínculo com o Antigo Testamento. Então, se vocês observarem, nós vamos olhar alguns textos aqui. No início, principalmente, do Evangelho de Mateus, há uma preocupação muito evidente da parte do Espírito Santo de dizer, isso daqui é para que se cumprisse o que foi escrito. A história do Senhor não é algo que surgiu do nada. Não é um evento que repentinamente aconteceu. Não. Ele é, ao contrário, algum resultado de um processo. Deus já havia começado a obra dele, o trabalho dele, o propósito dele, muito antes. E aquilo foi avançando e era agora necessário dizer, isto é o resultado de um processo. Isso é o resultado de uma história. Isso aqui é a continuação do mover de Deus na história da humanidade. Principalmente, porque se os irmãos lembrarem, entre os 2 testamentos, existem em torno de 400 anos de silêncio. Então, por 400 anos, Deus não havia se pronunciado de forma, digamos, oral, por meio dos profetas. E esse silêncio
passou a ser quebrado na pessoa de João Batista, né? Aquele antecessor do Senhor. E do ponto de vista do registro escrito, que é o Evangelho de Mateus, ele ocupa esse papel, dizer isto daqui, o que nós vamos relatar agora, é a continuação de um único mover, o mover de Deus. E quando ele começa colocando a genealogia do Senhor aqui, o primeiro aspecto que ele coloca é que ele é filho de Davi. Por um aspecto, talvez tão importante, esse é o Evangelho que fala do Senhor como rei. Quem é o rei de Israel? A figura mais proeminente em termos do reinado de Israel. A quem Deus prometeu que o seu trono, né, nunca ficaria ocupado eternamente. Esse é o rei Davi. Então o Evangelho começa estabelecendo que Jesus é filho de Davi. Ele é aquele que é digno, ele é capaz, ele é adequado a ocupar o trono de Davi e a ocupá-lo para sempre. Então isso é estabelecido logo no início. O rei tem uma genealogia, e essa genealogia vem do rei de Israel, filho de Davi. Depois também diz filho de Abraão. É importante dizer que o Senhor, enquanto homem, ele nasceu da nação de Israel. Ele é dessa nação. E isso é importante, uma vez que Mateus escrevia para os judeus, para realmente testificar a eles de que o Senhor é o Messias tão esperado, aquele prometido por Deus. Mas também, por outro lado, se a gente pensar humanamente, quem foram os filhos, né? Do filho de Davi foi Salomão. E Salomão é aquele tipo da sabedoria, da riqueza. Não houve ninguém mais sábio, nem mais rico do que Salomão. E ele é uma sombra, tênue sombra, do próprio Senhor Jesus Cristo. Que nesse Evangelho, ele disse, e aqui está alguém que é maior do que Salomão. Né? A rainha de Sabá veio de lá para ver a glória de Salomão, mas aqui está quem é maior. Né? E também o filho de Abraão. O filho de Abraão foi Isaque. Isaque é aquele jovem, não neném, né? Como talvez algumas pinturas talvez procurassem refletir, mas um jovem que permitiu que seu pai ancião o carregasse com lenha e o amarrasse sobre um altar para ser um holocausto a Deus. Foi quando Deus pediu que Abraão sacrificasse seu filho Isaque. E ao longo de 3 dias na jornada, durante essa jornada, num determinado momento, Isaque, observador, ele perguntou a Abraão: meu pai, eis o fogo, eis a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E a resposta de Abraão foi: Deus proverá, meu filho, para si um cordeiro para o holocausto. Deus proverá para si um cordeiro para o holocausto. Essa era a confiança de Abraão. E sabemos que ao chegar lá, Isaque se permitiu amarrar. Se ele quisesse resistir, resistiria com facilidade. Se ele corresse, Abraão não poderia correr atrás dele. Então ele permitiu ser colocado naquele altar. E nisso vemos uma figura tão bela do que aconteceu no Calvário por nós. Mas curiosamente aquela história termina que quando Abraão levantou o cutelo, ele ouviu uma voz dizendo: não estendas a tua mão contra o rapaz. Agora sei que temes a Deus, porque não me
negaste o teu filho, teu único filho. E olhando para trás, ele viu que havia um carneiro preso pelos chifres nos arbustos, e foi esse que ele sacrificou no lugar de Isaac. Então Isaac, nessa cena, ele cumpre 2 papéis tipológicos. Um deles, enquanto Senhor, aquele que se permitiu ser levado ao altar para ser holocausto para Deus. E depois também ele acaba nos representando, porque ele deixou de ser sacrificado e no lugar dele um outro animal foi sacrificado. E aí é como se os papéis se invertessem, e aquela substituição no momento do holocausto fala da substituição nossa pelo Senhor Jesus Cristo. Foi Ele imolado em nosso lugar. Então esse evangelho ele começa com esses aspectos tão próximos, tão queridos ao coração do judeu. A função de Mateus é conectar o Novo Testamento ao Antigo Testamento. Vamos ver alguns versículos nesses primeiros capítulos que nos mostram a preocupação que o Espírito Santo tem neste evangelho de dizer que verdadeiramente o que aconteceu era o que estava previsto nos profetas. Então, nesse próprio capítulo 1, versículo 22, lemos: ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Outro exemplo, capítulo 2, versículo 5. Em Belém de Judá responderam eles. Aqui foi quando Herodes perguntou aos magos onde é que nasceria o Cristo. Em Belém da Judéia responderam eles, porque assim está escrito, por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Está escrito por intermédio do profeta. Também, versículo 15. Aqui quando José foi para o Egito com Maria e o menino, versículo 14 diz: dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Versículo 17. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável porque não mais existem. Versículo 23, ainda do capítulo 2. E foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Versículo 3 do capítulo 3. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Muito bem, irmãos, são alguns exemplos logo no início desse evangelho, e vemos quão insistentemente o Espírito Santo faz questão de dizer: olha, isso aqui é o que estava previsto. Há uma preocupação muito clara em conectar essa história ao Antigo Testamento. Por quê? Porque Mateus é verdadeiramente o elo necessário para que, do ponto de vista do registro escrito, se faça a conexão do Antigo Testamento para o Novo Testamento, ou com o Novo Testamento. Se os irmãos passarem umas 2 páginas, no capítulo 5,
Já é o início do Sermão do Monte, ao qual faremos referência pouco depois também. Lemos o seguinte versículo. Observe que o Senhor diz no versículo 17 do capítulo 5. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Então, o próprio Senhor, neste evangelho, ele diz, olha, eu não vim revogar a lei ou os profetas, vim cumprir a lei. E ao longo desse sermão, vemos expressões do Senhor que são mais ou menos assim. Ouvistes o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Ouvistes o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Fazendo uma conexão à lei. Os irmãos não encontrarão nada parecido com isso, por exemplo, no Evangelho de João. Coincidência? Não, não é coincidência. É porque o objetivo de Mateus é fazer essa conexão do Antigo Testamento, entenda-se, lei, profetas, com o Novo Testamento. Esse é o objetivo em Mateus. Muito bem. Para encerrarmos essa discussão de Mateus, né, que há quem diga que a primeira versão de Mateus foi escrita em hebraico e que a tradução para o grego, que é o que a gente tem, né, foi publicado por volta do ano 60 depois de Cristo. Né. Então ele é um texto tão judeu, escrito para os judeus de Jerusalém, que até a primeira versão dele possivelmente tenha sido escrito em hebraico. Né. Muito bem. Falamos que ele é o evangelho que apresenta o Senhor como rei. O que eu vou tentar fazer com os irmãos ao final de cada evangelho, escolher um texto que mais ou menos nos ajuda a associar aquele livro com o aspecto que mencionamos que caracteriza o Senhor naquele livro. Então, no caso de Mateus, é a figura do rei. Então, se os irmãos abrirem no último capítulo, capítulo 28, os últimos versículos são conhecidos como a Grande Comissão. A Grande Comissão, ela aparece em todos os evangelhos sinóticos, aparece também em Marcos, aparece em Lucas, mas a frase do versículo 18 aparece somente no evangelho de Mateus. E essa frase está aqui dizendo: toda autoridade ou todo poder me foi dada no céu e na terra. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Quando a gente pensa de autoridade, logo pensamos do rei. O rei é quem tem autoridade. E quem é que tem toda a autoridade? É o Rei dos Reis. Então, verdadeiramente, esse evangelho, ele começa dizendo: Jesus Cristo, filho de Davi, filho do rei, descendente do rei, da linhagem real. E termina com essas palavras do Senhor, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. O Senhor é verdadeiramente o rei. Esse é o evangelho de Mateus. O evangelho de Marcos é um evangelho muito mais curto, muito mais objetivo. Não começa com a genealogia. Como alguém já disse, ninguém se preocupa em guardar a genealogia de escravo, de servo. E nesse evangelho o Senhor é apresentado como servo. Portanto, o evangelho começa com o serviço do Senhor. Começa com o operar do Senhor. Marcos, o evangelho de Marcos foi escrito, assim cremos por Marcos, sobre a tutela de Pedro. E ontem mencionamos aquele texto em Atos capítulo 10, em particular o versículo 38, como sendo o moto, a motivação, o resumo do evangelho de Marcos. Ou o evangelho de Marcos é a expansão daquele versículo. E lá em Atos, os irmãos lembram que eram palavras de Pedro
para a casa de Cornélio. Cornélio morava em Cesareia, que era uma cidade de um assentamento romano. Muito provavelmente eles eram romanos, cidadãos romanos. E acredita-se, inclusive, né, que quando Pedro ditou ou encorajou Marcos a escrever esse evangelho, imaginava que seria para essas pessoas, em primeira mão, né, para os romanos. Então ele tem características muito peculiares à mente romana, né? Então vemos que Mateus talvez tinha em sua mente os judeus, Marcos, por sua vez, tinha em sua mente os romanos. E uma característica do Evangelho de Marcos é que ele não se concentra tanto naquilo que o Senhor disse ou falou, mas muito mais naquilo que o Senhor fez, nas suas realizações, nos seus atos, nas suas obras. Então, verdadeiramente vemos em Marcos o Senhor sempre agindo, sempre atuando, sempre se mexendo. Ele é o verdadeiro servo. Ele é quem servia a Deus na perfeição. Vamos para o último capítulo de Marcos. Tentar encontrar alguma dica de que nesse evangelho o Senhor é apresentado como servo. Ao finalzinho, versículos 19 e 20, do capítulo 16 do Evangelho de Marcos, lemos: de fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, falando dos discípulos, né, tendo partido, pregaram em toda parte. Agora observe essa frase: cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Essa frase ela é tão bonita. Cooperando com eles o Senhor. O Senhor, assunto. E diz aqui, assentado à destra, e ainda tem essa frase, como que dizendo, e o Senhor os ajudando. É como se o Senhor continuasse servindo-os com a sua ajuda, com a sua presença, com a sua cooperação. Mesmo o Senhor assunto. Então, verdadeiramente, é um evangelho em que vemos o Senhor em ação o tempo todo, até mesmo depois de ser elevado aos céus. A seguir temos o Evangelho de Lucas. Lucas, o Evangelho foi escrito para os gregos. Então, mantenha essa sequência: Mateus para os judeus, Marcos para os romanos, Lucas para os gregos. E os gregos, eles procuravam a perfeição humana. Do ponto de vista intelectual, eles procuravam a perfeição por meio da filosofia. Não é de estranhar que tantos filósofos tenham surgido na Grécia. Do ponto de vista físico, eles também procuravam a perfeição. Os ginásios, as Olimpíadas e essas coisas todas tiveram sua origem lá na Grécia Antiga. E quando o médico Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, decide escrever a Teófilo esse registro, é como se nas entrelinhas ele estivesse tentando dizer o seguinte: olha, eu vou mostrar, vocês querem perfeição humana? Vocês querem chegar e entender o que é ser perfeito humanamente? Eu vou lhes mostrar um homem perfeito. E aqui temos no Evangelho de Lucas a descrição da vida do Senhor Jesus Cristo como um homem, e um homem perfeito. Não é por um acaso que em Lucas também encontramos uma genealogia. Porque o homem nasce para dentro de uma família. O homem tem genealogia, né? E a genealogia em Lucas, ao contrário da genealogia em Mateus,
desce e para em Abraão. Porque foi Abraão chamado para sair de Ur e, vamos dizer assim, formar a nação judaica. Né? A nação hebreia começou com ele, depois disso a sua descendência e Israel. Mas em Lucas, a genealogia vai até Adão. Porque o objetivo aqui é dizer: o Senhor é homem. O Senhor é homem. E no versículo 38 do capítulo 3, que é o finalzinho da genealogia, lemos, né, começou a genealogia, né, e foi descendo, e no versículo 38 lemos Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, e este filho de Adão, filho de Deus. Então o Senhor, Ele é homem, 100% Deus, 100% homem. E o livro de Lucas, ele descreve perfeitamente esse aspecto, né? O aspecto do Senhor como homem. Vamos buscar essa dica no final do Evangelho, como fizemos com os anteriores. Então, capítulo 24. Capítulo 24 de Lucas. O Senhor já ressurreto. Vamos ler a partir do versículo 36. Lucas 24, 36. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles. E lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas a vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado, e ele comeu na presença deles. Irmãos, tem alguma descrição talvez mais humana do que isso? É uma cena perfeitamente humana. O Senhor dizendo: olha minhas mãos, olha meus pés, tocai-me, sou eu. E eles ainda não acreditavam, então estavam perturbados, assim: vamos comer, vamos trazer alguma coisa para comer. Comeu com eles. É uma cena humana. O Senhor como um homem, mesmo ressurreto. Há um Deus e um mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, homem. Não podemos... O Senhor é 100% Deus, mas Ele é também 100% homem. E mais do que isso, quando Ele caminhou aqui, Ele serviu a Deus, durante sua vida, durante os dias da sua carne, Ele o fez como um homem. Ele se despojou de todos os seus... aquela glória de Deus. Ele se despojou de todas as coisas que ele poderia eventualmente usar enquanto Deus. Ele disse: não vou lançar mão disso. Ele continuava Deus, mas ele não lançou mão desses poderes, vamos dizer assim, para servir a Deus. Ele serviu a Deus como um homem perfeito. Teve fome, teve sede, sentia cansado, né? E foi assim que ele serviu ao Pai. E esse Evangelho de Lucas
nos apresenta o Senhor precisamente como esse homem perfeito. Então chegamos a João. João começa com algo que certamente não é uma genealogia, mas nos remete ao passado. Ele começa dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Se é que a gente pudesse falar de uma genealogia de Deus, tem que ser essa, né? No princípio era Deus, e Deus era Deus, né? Então o Senhor, enquanto Deus, Ele não tem genealogia. Ele é desde o princípio, e Ele é Deus, né? Assim começa esse evangelho precioso. Se Mateus foi escrito para os judeus, Marcos para os romanos, Lucas para os gregos, João foi escrito para a igreja. E os outros evangelhos, apesar de eles não terem sido escritos, não, colocar assim, escritos ou divulgados, exatamente no mesmo ano, foi num período de tempo relativamente curto, alguma coisa aí por volta de 60, um pouquinho menos, um pouquinho mais, desta era. Mas o evangelho que realmente se destaca em termos de tempo é o de João. O de João possivelmente foi escrito por volta do ano 90 desta era. 30 anos depois, talvez, dos demais. Uma geração depois dos demais. E já mencionamos isso ontem, tem que mencionar de novo. Ao longo do primeiro século, então, como todas as coisas, né? Isso aí a gente pode pegar os nossos exemplos mais triviais, né? Esse semestre eu não vou deixar a matéria acumular, né? Então, primeira semana tá razoavelmente tranquilo. Segunda semana já há sinais de fraqueza. Ao final do primeiro mês, meu amigo, deita e chora, porque não tem mais jeito, né? E assim vai, né? Seja, este ano, né, eu vou arrumar meu quarto vai ser sempre um brinco. Aí a primeira semana, mais ou menos. Aí vai piorando, daqui a pouco é como se nada tivesse acontecido jamais, não é isso? Tudo que é do homem é assim. No melhor dos casos, começa bem. Mas aos poucos, né, a nossa corrupção, ela vai se manifestando nessas confusões. E assim foi também nesse primeiro século da vida da igreja. Então, o Senhor foi crucificado por volta do ano 30. Temos a história relatada em Atos, cobrindo mais ou menos 30 anos também. Então, ao final do livro de Atos, alguma coisa por volta do ano 62, 60. Né? E ao longo desse período, né, começaram a surgir dificuldades, algumas delas até mesmo relatadas, né, no livro de Atos. Mas principalmente se lermos as 7 cartas do Senhor às igrejas da Ásia, relatadas lá em Apocalipse, capítulos 2 e 3, vemos que não apenas haviam surgido heresias vindas de fora da igreja, mas a própria igreja começava a se distanciar. Distanciar do Senhor, preocupando-se com coisas que não eram o Senhor. Então, era necessário trazer correção. Era necessário trazer os irmãos de volta ao Senhor. E aí é tão significativo que a maneira pela qual Deus soberanamente decidiu fazer isso não foi por meio de um tratado teológico. Está na hora, né, de editar a primeira teologia sistemática, né? E vou entregar isso para esse pessoal aí ao final do primeiro século para ver se eles se corrigem. Não foi assim. O que o Senhor fez? Na sua soberania, Ele manteve João vivo e já como ancião,
aquele que havia reclinado sua cabeça sobre o peito do Senhor, ele foi escolhido pelo Senhor para escrever esse evangelho, nesse ponto da história. Como alguns já dizem, uma segunda geração que segunda geração não existe. A segunda geração precisa ser a primeira geração também. E a terceira geração precisa ser a primeira geração também. Só existe primeira geração diante de Deus. Qualquer coisa que seja de segunda mão não nos aproveita. Cada um precisa ter uma experiência pessoal, direta, imediata com o Senhor. Então, o Senhor proveu para, vamos chamar assim, essa segunda geração, uma nova visão da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E agora uma visão do Senhor numa condição como Deus. Não que antes o Senhor não fosse, mas é como se o tempo exigisse ou estivesse adequado para que aqueles irmãos passassem a enxergar o Senhor, talvez sob uma nova óptica. E assim receberam o Evangelho de João. E o Evangelho de João é tão importante e tão precioso, porque ele insiste na deidade do Senhor Jesus Cristo, na glória do Senhor Jesus Cristo, na unidade dele com o Pai. Então vemos que em João não há tanta ênfase naquilo que o Senhor fez. Não há muitas parábolas, né? Existem 8 sinais, mas são especificamente escolhidos para revelar que o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus. E para que eles crescem. Era essa mensagem que eles precisavam ter. E essa era a mensagem que tem no Evangelho de João. Vamos buscar, então, os nossos versículos do fim do livro. E aqui há uma curiosidade, porque alguns dizem que o Evangelho de João é um evangelho com dois fins, né? dois términos. Né? Observe o versículo 30 e 31 do capítulo 20. Então, João capítulo 20, versículos 30 e 31. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Observe, registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Então, verdadeiramente, o Senhor é o Filho de Deus nesse Evangelho. Esse Evangelho traz essa ênfase. E alguns acreditam que João já havia encerrado o Evangelho nesse estágio. E que depois, ele sendo conhecido como apóstolo do amor, ele foi movido por amor a escrever o último capítulo, que é o capítulo 21. Obviamente que os da alta crítica do século XIX dirão que não, isso foi um adendo posterior por alguma pessoa, que não foi João, que não sei o que, etc. Mas o que possivelmente passou no coração de João foi o seguinte: no capítulo 18, ele registrou como Pedro, né, o seu companheiro, havia negado o Senhor 3 vezes. E por alguma razão ele sentiu que ele precisava também registrar, né, a restauração de Pedro. E essencialmente é isso que ocorre nesse capítulo 21. Então, ao longo desse capítulo 21 que lemos, aquela cena do encontro que eles tiveram com o Senhor na praia. Depois daquela noite longa, sem pescar nada, e aparece alguém na praia, fazendo uma pergunta instigante. Né? Tendes alguma coisa que comer? Eles não pescaram a noite inteira e nada. Né?
Isso é quando você tenta fazer alguma coisa, alguém te pergunta, e aí, deu certo? É a pior pergunta, porque você tem que dizer não. A despeito de todas as tentativas, não deu certo. Pescaram a noite inteira e vem alguém e pergunta, tendes o que comer? Vocês pescaram alguma coisa? Nada. E é curioso que foi João, alguma coisa, sem a intimidade dele com o Senhor. Ele falou assim, é o Senhor. Foi ele que detectou. O que foi não sabemos, mas alguma coisa nele moveu, ele disse, é o Senhor. E o texto diz que Pedro, assim que ouviu isso, não pensou duas vezes. Se cingiu, pulou na água e nadou até a praia. E ali temos aquele encontro dele com o Senhor, os irmãos conhecem a história. E como alguém já disse, o Senhor deu a oportunidade de Pedro por 3 vezes dizer que o amava. Ainda que o amor dele não fosse o amor ágape, mas por 3 vezes Pedro havia negado o Senhor e por 3 vezes ele teve a oportunidade de dizer, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, por alguma razão, talvez João, que já tivesse para todos os fins práticos, encerrado o seu evangelho, decidiu, por amor, registrar isso, de como o Senhor havia restaurado o seu irmão em Cristo, Pedro, Simão Pedro. Então, com isso, temos um segundo fim para esse evangelho, que é o versículo 25, do capítulo 21. E o que diz esse versículo? Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas, uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Esse é o registro de alguém que está impressionado com a infinitude de Deus. Afinal de contas, isso aqui beira a infinitude, né, irmãos? Ele disse, olha, se fôssemos escrever tudo que ele fez, eu acho que no mundo inteiro não caberiam os livros que seriam escritos. É difícil de imaginar isso, não é? Isso beira o infinito, não é? Só Deus é infinito. Esse é o Senhor. O Senhor, nesse livro, ele é verdadeiramente Deus, o Filho de Deus. Muito bem. Então, nesses últimos minutos, vamos observar que nesse bloco que chamamos de evangelhos, e aprove a Deus que o Novo Testamento começasse assim. Precisamos começar sempre com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Conhecer a Ele e os fatos relacionados a Ele, antes de estarmos prontos para receber as doutrinas. Olhamos primeiro para os sinóticos. Entre os sinóticos e João, há uma progressão muito evidente. Já mencionamos alguma coisa, vamos voltar a mencionar rapidamente ao final. Mas, e entre os próprios sinóticos? Existe sim uma certa progressão, e ela se dá principalmente no que diz respeito ao âmbito ao qual elas foram escritas. Então, se a gente pensar, Mateus foi escrito para os judeus, principalmente em Jerusalém. Depois, temos Marcos abrindo um pouco mais o escopo, abrangendo Roma. Depois, com Lucas, chegando até a Grécia e toda a humanidade. Então, vemos que há uma progressão, inclusive em termos de âmbito, de escopo daqueles que receberiam a mensagem. E esse mover, a gente praticamente consegue encontrar um paralelo no livro de Atos. O livro de Atos, ele começa, centrado em eventos tipicamente em Jerusalém. Os primeiros 7 capítulos de Atos são isso. E depois vai expandindo, inclusive com Pedro na casa de Cornélio, atingindo já alguns romanos. E depois, finalmente, com Paulo, e as viagens missionárias, estendendo para
a Grécia e até os confins da terra. Então, essa progressão a gente até mesmo vê nos livros sinóticos. Mas realmente a grande diferença, a grande progressão, o grande passo está entre os sinóticos e João. E para isso, e concluirmos com isso, vamos considerar rapidamente dois dos discursos que estão relatados nesses evangelhos. Então, aqui do lado de Mateus, nós vamos pegar o primeiro discurso que o Senhor fez, está relatado ali, que é o Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7, em que não é difícil, os irmãos já perceberam, associá-lo à lei. Ele é muito voltado para a lei, com um novo tom, uma nova cor, porque o Senhor disse: ouvistes o que foi escrito, eu porém vos digo. Então o Senhor, a data lhe diz, agora as coisas são diferentes, mas nem por isso deixa de estar vinculado à lei. E do lado de cá nós vamos pegar, no Evangelho de João, o último discurso do Senhor. Capítulos 14, 15, 16 e 17. Sendo que o 17 já é a oração do Senhor. Mas isso tudo é um bloco só. E mais, a cena, se os irmãos quiserem abrir comigo, começa no capítulo 13. Quando eles se reuniram para celebrar a Páscoa. E o capítulo 13 de João, ao invés de dar detalhes da ceia do Senhor, ele dá detalhes de como o Senhor lavou os pés dos seus discípulos. E aquela noite foi a última noite, foi a noite que o Senhor foi traído. E o que encontramos em termos de sequência é naquela noite eles foram cear. Durante a ceia, o Senhor disse que ele seria traído por um deles. Aí eles ficaram estremecidos, chocados, começaram a cochichar entre si quem seria. Cutucaram a João para que João perguntasse ao Senhor. E aí, a partir do capítulo 14, o Senhor dá esse último longo discurso. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. E assim ele vai, capítulos 15, 16, termina com a oração. No capítulo 17, tendo terminado, eles saíram, foram para o Getsemane. No Getsemane ele foi traído, entregue. E ao longo daquela madrugada, o Senhor foi, abre aspas, julgado. E às 9 da manhã do dia seguinte, Marcos nos diz que ele foi crucificado. Ao meio-dia, de meio-dia às 3 da tarde, houve trevas, segundo o Evangelho de Mateus. Então, isso que está registrado aqui são poucas horas antes da crucificação do Senhor. Talvez 12 horas antes. Então, é tudo muito iminente. Chama atenção para capítulo 13, versículo 6. Meus irmãos sabem que Simão Pedro não estava com dificuldade de permitir que o Senhor lavasse seus pés. E o versículo 6 diz: aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Irmãos, uma chave interessante para ler esse último discurso do Senhor, talvez estejam nessas duas palavrinhas que compõem a resposta do Senhor a Pedro: agora e depois. Agora ou até agora e depois. Porque esse discurso do Senhor é um discurso que ele cumpre dois papéis simultaneamente. Por um lado, os discípulos estavam em crise. Eles precisavam de uma palavra de consolo, de conforto, de encorajamento. E o Senhor lhes deu essa palavra.
Então, esse discurso, ele consola, ele conforta. Mas, por outro lado, esse discurso conecta os discípulos e a história deles ao que estava para vir. Então, assim como o Evangelho de Mateus, e talvez em particular o Sermão do Monte, conecta o Antigo Testamento ao Novo Testamento, da mesma maneira, o Evangelho de João, e em particular esse discurso, conecta os Evangelhos à fase do livro de Atos, que é quando viria o Consolador. E algumas das coisas que o Senhor disse a seus discípulos nesse discurso olha, até aqui tem sido de uma certa maneira, mas daqui a pouco será diferente. Ele avisou que haveria uma mudança de método no seu trato com eles. E a mudança principal seria que o Consolador seria entregue. O Consolador é quem viria. O Consolador é que os conduziria para toda a verdade. O Consolador, ele os conduziria, os faria lembrar de tudo aquilo que ele havia dito e anunciaria as coisas que haveriam de vir. E para que eles não achassem que a coisa estava piorando, o Senhor diz: importa-vos que eu vá. Como que garantindo, olha, nós não estamos no fim. Do ponto de vista humano, irmãos, já eram as últimas horas do Senhor com seus discípulos antes da crucificação. Então é o ápice, é como se fosse a conclusão, é como se fosse a despedida, mas aqui está longe de ser isso. É muito mais do que isso. É dizer, vem um depois. E o depois será sob a ação do Espírito Santo, que eu rogarei ao Pai que vos dê. Se os irmãos observarem, o último versículo desse discurso, versículo 26 do capítulo 17, já é o final da oração do Senhor. O Senhor ora ao Pai e diz: eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amastes esteja nele e eu neles esteja. Irmãos, ainda o farei conhecer? O Senhor tinha 12 horas, ou menos talvez, até a hora da crucificação. Será que ele imaginava que nessas 12 horas, ou talvez até mesmo depois de ressurreto, nas interações que ele teve, ele ainda faria conhecer? Acredito que aqui o Senhor já estava imaginando a fase que a gente chama da fase do livro de Atos. Esse é um discurso que realmente aponta para o depois, para o futuro. E naquele momento que, do ponto de vista humano, a gente pudesse dizer que é o ápice do ministério do Senhor, olhamos para os discípulos e o que a gente vê? Um discípulo dizendo, Tomé dizendo, olha, Senhor, não sabemos para onde vais, não sabemos qual é o caminho, o Senhor teve que dizer, eu sou o caminho. O outro diz, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Isso tudo aconteceu, eles estavam perdidos. Senhor, nós não sabemos o que quer dizer que um momento o Senhor vai se revelar a nós e não ao mundo. Eles estavam confundidos, eles não sabiam, não estavam entendendo. E o Senhor então lhes diz, olha, vem uma nova fase. E nessa fase é o Espírito Santo que os conduzirá para toda a verdade. Então, por um lado, ele os confortou e os consolou. Por outro lado, ele apontou o futuro para eles. Então, João, realmente esse evangelho, e principalmente esse discurso do Senhor, ele quase que exige uma continuação, uma continuidade. E é precisamente o que encontramos no livro de Atos.
A autoridade, a origem da palavra é a mesma. É a palavra do Pai que o Senhor transmite aos seus. A autoridade é a mesma, é a autoridade de Deus. A inspiração é a mesma, mas o método seria diferente. Agora não mais seria o Senhor usando os seus lábios diretamente aos discípulos, mas passaria a ser o Espírito Santo, que eles precisavam receber. Eles receberiam e agora o Senhor falaria por meio do Espírito Santo. Não é de admirar que o Senhor lhes disse: convém que eu vá. É como se dissesse: olha, o método que está para vir, esse é o método definitivo. Agora os irmãos imaginam que para que isso tudo acontecesse, o Senhor precisava padecer. O Senhor precisava ser sepultado, ressuscitar e ser elevado aos céus. Quanto disso eles poderiam efetivamente dizer a seus discípulos no início do ministério, por exemplo? Seus discípulos não estavam prontos. Quando o Senhor disse: ide pregar o Evangelho, quanto do Evangelho será que eles realmente entendiam naquele momento? Possivelmente muito pouco. Então vemos que era necessário que eles crescessem no Senhor, para que pudessem receber novas revelações do próprio Senhor, um novo vislumbre do Senhor. E aqui nessa despedida, ele disse que isso seria possível, graças ao Espírito Santo. É essa a grande novidade, esse é o grande passo que veremos quando considerarmos o livro de Atos. Mas então, irmãos, esse é o ponto. O Evangelho é o início. Precisamos conhecer o Senhor. Precisamos conhecer a sua pessoa, o que Ele fez, o que Ele disse. E em Atos precisaremos conhecer ainda o seu mover, o seu método, como que Ele age, como que Ele se move, antes de chegarmos às epístolas. E aí sim, ao chegar às epístolas, aí teremos o descortinar pleno da doutrina. Mas se em nossa vida pessoal a gente tentar o caminho inverso, começar com questões, sabe lá quais, por mais importantes que sejam, sem uma intimidade com o Senhor, sem saber reconhecer a sua voz e o seu modo de mover e de agir, as chances da gente se dar mal é grande, de interpretar incorretamente certas coisas. Deus tem o seu tempo, né? Então, com a ajuda do Senhor, prosseguiremos amanhã, se assim permitir. Amém? Amém. Somos gratos a Ti, Senhor, pela Tua graça, Senhor, pelo cuidado que o Senhor teve, Senhor, desde sempre, Senhor, com o registro da Tua palavra, com a maneira com que o Senhor registrou cada detalhe. Obrigado, Senhor, pelo Teu Santo Espírito que foi concedido. Obrigado pela ajuda do Consolador. Obrigado porque o Senhor cuidou para que nós não estivéssemos sós. O Senhor não nos deixou órfãos. Senhor, como nós te somos gratos. Te damos graças, Senhor, pelo registro escrito da Tua palavra. Senhor, nós bendizemos o Teu nome e nos rendemos a Ti com alegria. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.